seja muito bem-vindo a mais um Giro 180 Graus Experience. Hoje a gente tá aqui com a Paola, que você já conhece, já mora no nosso coração, mora no seu também, que eu sei, né? Amiga, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Hoje a gente vai falar sobre alimentação, babado. Alimentação, acho que uma das melhores coisas da vida faz parte, né? Quando você pergunta o que você gosta de comer, brasileiro, então, fogo, festa, o que você quer? Aniversário, o que você quer? O bolo. Para com isso que eu sei que eu te conheço. Todo mundo é assim, né, amiga? Não tem como, não. Não tem como. Vamos começar já com babado. Não sei vocês, mas eu vou no médico, às vezes ele fala: olha, é importante você comer comida de verdade. O que é comida de verdade, amiga? Me conta. Eu como de mentira? Não sei, sabe? Na verdade, comida de verdade é aquela comida que não é ultraprocessada, né? Então, comidas ultraprocessadas são coisas que são industrializadas e industrializadas de novo. Como assim? Por exemplo, a batata, a cenoura, ela pode ser empacotada dentro de uma indústria, né? E aí ela é industrializada, mas ela não é ultraprocessada, ela só é industrializada. O ultraprocessado é quando eles transformam a batata em batatinha frita, daquelas De McDonald's? Ou não, mas chorizo, Smile? aquelas batatinhas fritas que você come de salgadinho, isso é um Ah, tipo ultraprocessado, Ruffles, né? Entendi. tipo Ruffles, que eu estava evitando falar marcas. Ai, desculpa, é isso. Não temos patrocínio, mas é sobre. Sorry. Assim fica mais claro. Então, essas batatinhas são ultraprocessadas. Então, a batata ela deixa de ter os nutrientes iniciais dela e passa a perder tudo e ser transformado em pura gordura, e Nossa. etc. Então, bolacha é um ultraprocessado, refrigerante é ultraprocessado, né? Salsicha, quer dizer, ele não é mais uma carne ali, né? É uma mistura de carnes que eles fazem, colocam dentro de um saquinho e você come aquela porcaria que é misturada mais um monte de outras coisas, né? Nossa, E é que uma delícia. deprimente. É Exatamente, eu tava deprimente, mas é uma refletindo sobre o que eu delícia. comi. Ai, que deprimente, obrigada. Assim, né? A vida dá uns tapas assim na nossa cara. Entendi. Nossa, que péssimo. Pode continuar, amiga, fica à vontade. Então, Fiquei a comida deprimida. de verdade tem que ser o máximo possível a comida que não tem ultraprocessado, né? Porque o ultraprocessado é que faz mais mal para a saúde, né? Seja no sentido da desnutrição, seja no sentido de engordar mesmo, né? De ganhar peso, de ter gordura, colesterol alto, né? Gordura no sangue, diabetes, essas coisas. Então, a gente tem que pensar sempre em comer os alimentos mais primariamente menos industrializados possível, né? Mais primariamente feitos em casa. A gente fala muito que eu gosto muito de uma nutricionista, eu até vou fazer um merchan aqui dela, que chama Sophie Deran. Ela é uma francesa, doutora da USP, ela é professora lá da USP e ela é pesquisadora também, e ela fala muito sobre isso, né, do comer, fazer a própria comida, porque além do prazer que você cria fazendo a sua própria comida, você evita de usar você pode evitar, né, de usar tantas gorduras, tantos temperos prontos, tantas coisas que fazem mal. E aí você escolhe o alimento mais em vivo, digamos assim, né, menos industrializado, mais cru, cozinhar somente, né, o que tem que ser cozido, né, então, né, o feijão não dá para comer ele cru, né, mas a salada, os legumes, né, tentar comer o máximo possível sem cozinhar, porque isso vai fazer mais bem para a saúde. Uau! Nossa, menina, eu tô pensando um monte de coisa que eu já quero jogar fora aqui da minha casa. Obrigada. Você falou de bolacha? Enfim, a vida dá dessas. Obrigada, importante. Espero que Mas você é dê. gostoso, não é proibido, né? Mas não faz bem, né? Faz Então, mais mal do isso que bem. também é que é gostoso de ler na Sophie Deran, que é a linha que eu sigo, né, com os pacientes. O equilíbrio, ele é também um remédio
dos remédios de Deus, né? Você pode comer, não é errado você comer, desde que você tenha um equilíbrio em relação às outras comidas. Então, a quantidade que você vai comer de ultraprocessado tem que ser infimamente menor do que dos alimentos saudáveis, mas você pode comer também, não está errado. Por quê? Quando você se inibe totalmente de comer um alimento que você tem vontade, o seu cérebro cria um processo de estresse muito grande, e aí ele vai te dar mais vontade ainda de comer esse alimento, e ele vai te deixar com produção de gordura em maior quantidade do que quando você come aquele alimento numa quantidade muito pequenininha. Então, a restrição alimentar absurda, ela é mais deletéria do que você comer de tudo, só que nas quantidades devidas, né? Então, tem aquela pirâmide de alimentos, né, que a gente fala, aquela pirâmide, ela é muito sábia, né, você se alimentar mais dos alimentos crus, mais dos alimentos saudáveis, né, comer a comida do brasileiro é uma comida muito saudável, né, a alimentação do brasileiro, ela é muito rica, apesar do brasileiro ele ter um nível socioeconômico mais baixo na maior parte da população, você tem o arroz com o feijão, então você tem o carboidrato, o amido, que você precisa para fazer energia, junto com o ferro, a proteína, né? E aí você tem o bife ou o ovo ou alguma proteína animal, e você tem a salada, que é a fibra, né? Então, é uma alimentação riquíssima que todo brasileiro come com a maior facilidade, né? Tirando a extrema pobreza que a gente vive. E tem dados de que com a pandemia e a queda do nível socioeconômico, diminuiu-se muito a ingestão de feijão e aumentou muito a ingestão de ultraprocessado. O que aconteceu? Começou a aparecer pessoas obesas, desnutridas, porque não estavam comendo o feijão que precisa comer por causa do ferro, enfim, e não estavam comendo, e estavam comendo ultraprocessado porque era mais barato. E o ultraprocessado causa obesidade. Então, você tem obesos desnutridos. E isso aumentou na população brasileira nos últimos anos de pandemia para cá. Fora que eles fizeram menos exercício físico, ficaram mais enclausurados e tal. Mas foi notório, isso você pode ver no manual de nutrição brasileira. Ele é um manual do Ministério da Saúde, é muito bom esse manual, que ele ensina como é que é a média da ingestão de alimentos no Brasil e como deve ser, né? E explica direitinho essa questão de como você tem uma alimentação rica e você deve aproveitar esses alimentos. Tem até receita lá, é legal. Legal, eu não sabia. Nossa, e assim, a questão de enlatados e embutidos no geral entra no mesmo pacote, né? Assim, para a gente realmente tomar uma vergonha na cara, quais são os maiores perigos disso, de consumir esse tipo de alimento? Bom, eu já falei que é a obesidade. A obesidade, ela é uma doença inflamatória, né? Então, ela causa uma inflamação no corpo inteiro que pode dar uma série de problemas no corpo inteiro, do tipo. A obesidade, ela aumenta a resistência insulínica. O que é a resistência insulínica? É a diabetes do tipo 2. Então, a obesidade, ela pode aumentar essa resistência insulínica, fazendo com que a pessoa se torne diabética, e aí tem todos os problemas da diabetes. A obesidade também, ela pode aumentar o risco cardiovascular. A ingestão desses alimentos, mesmo uma pessoa que é magra, ela pode ter um risco cardiovascular muito maior por causa do aumento do colesterol, do triglicerídeos, né? Dessas gorduras que são ruins, né? Porque gordura também tem a gordura boa que a gente deve ingerir. Por exemplo, o abacate é rico em gordura boa, né? Eu tenho que comer abacate. Agora, por quê? Porque nosso cérebro, isso é importante, Elisa,
O nosso cérebro, ele é feito de um filamento de neurônio, né? Com bolsinhas de gordura em volta desse filamento que fazem com que o impulso elétrico ele sinta, ele seja repelido, porque eletricidade e gordura não se bicam, né? Então ele é repelido e nessa situação ele vai fazendo pulos, esse impulso elétrico pelo neurônio, graças a essa bolsinha de gordura. Se você não ingere gordura, você não tem essa bainha de mielina, que é essa gordurinha. Então tem que ter ingestão de gordura também, mas é da boa gordura. Entendi. A gordura, que né, as gorduras saturadas, elas vão entrando nos nossos vasos sanguíneos e entupindo eles, fazendo com que a gente tenha risco de infarto do coração, de infarto cerebral, que é o AVC, infarto renal e por aí vai. Vários infartos, né? Tem. Tem outros tipos de infarto. Então, tem que se alimentar bem, porque existem uma série de doenças que você pode desenvolver. Você pode desenvolver hipertensão, porque está ingerindo muito sal e junto com muita gordura. Você pode desenvolver problemas articulares, que nem a gente estava falando do exercício físico, que a Mari mencionou, né, a necessidade do cálcio e da vitamina D na alimentação. Então, você tem que ter ingestão de leite junto com o exercício físico, você tem que ter a ingestão de alimentos que sejam ricos em ferro, porque a anemia ferropriva também causa muitos problemas problemas de anemia, né? A pessoa fica apática, fica cansada, falta de vitamina B12 e B9, que é o ácido fólico, eles causam problemas neurológicos. Uau! Então, por exemplo, a B12 e a B9 são vitaminas que a gente adquire comendo produtos animais, né? E então, carne, ovo, leite. E aí, quando você tem falta, principalmente da B12, você pode até ter uma neuropatia, uma doença medular que simula um trauma medular. Você perde a funcionalidade, o movimento dos braços, das pernas. Você pode ficar demenciado pela falta de vitamina B12, pela falta de vitamina B1, que o álcool, por exemplo, leva. Então, é muito importante se alimentar também de produtos animais, né? Como o ovo, o leite, se a pessoa é vegetariana, mas não deixar de tomar leite, não deixar de comer ovo, porque faz muita diferença quando a pessoa tem falta dessas vitaminas. E não é raro eu pegar paciente que, por falta de vitamina B12, tem essa deficiência motora mesmo. A pessoa perde sensibilidade, perde mobilidade. Uau, nesse nível bem complicado, nível, né? Bem complicado. Muito tenso. E, assim, a gente falou um pouquinho, né, do que é comida de verdade, os malefícios, assim, num geral. E qual que é a importância, assim, qual que é a influência, melhor, da alimentação como saúde preventiva? Então, como que funciona isso? Como que a gente pode... Como que a alimentação, ela influencia nessa saúde preventiva? Assim, como que, tendo uma vida de alimentação saudável, isso pode me ajudar para ter uma saúde bacana, forte, de falar, estou aqui para todas as questões. Então, o que a gente fala de saúde preventiva é justamente evitar doenças, né? Então, comer direito evita doenças no futuro. Todas essas coisas que eu mencionei são formas de você evitar doenças graves no futuro. Porque, por exemplo,
Se eu me alimentar direito, eu evito que o colesterol aumente e que eu tenha uma hipertensão, que nada mais é que o entupimento dentro da artéria e da veia de gordura, que o sangue tem que passar com mais força dentro dessa artéria e dessa veia, e aí, tendo que passar com mais força, ele faz uma pressão na parede do vaso e chama hipertensão, né, arterial, né, e sistêmica, né? Porque acontece no corpo inteiro. Então, como eu posso evitar isso? Se eu me alimentar direito, eu evito a hipertensão, eu evito problemas lá na frente. Uma vez que a pessoa instala hipertensão, ela até pode reverter tendo uma alimentação saudável se ela for diagnosticada no início. Mas se passa muito tempo que ela está com essa hipertensão, a parede do vaso sanguíneo dela já está tão endurecida e grudada de gordura que não reverte mais sem remédio. Tem que ter o remédio para reverter a pressão alta. Só o exercício físico e a alimentação não reverte mais. Tem que ter para diminuir a quantidade de remédio, mas não reverte mais. No início você reverte. Então, evitar esse tipo de doença, por exemplo, com uma alimentação saudável, porque depois a doença ela fica crônica e aí você não adianta mais só ter alimentação saudável. Ajuda porque você diminui a quantidade de remédios, mas ela cronifica e você vai precisar do remédio. Eu sempre falo isso para os pacientes, né? É melhor você ir no médico no início, o médico falar que você não tem nada, ou que o seu caso é leve, e te dar um remedinho simples, ou não te passar nada, mas falar, vai lá e faz exercício, se alimente direito, do que você chegar depois, que você está todo estrupiado, e o médico fazer uma receita enorme para você e falar que você tem que tomar agora para o resto da vida esses remédios, entendeu? Existe uma revolta, poxa, mas está me enchendo de remédio. Não sou eu que estou te enchendo de remédio, é você que está estrupiado, né? Culpa não é minha. Agora, se você quiser ficar bem e ter mais qualidade de vida, o remédio está aí para isso, né? O remédio ele só existe porque muita gente adoece. Mas se as pessoas tratassem antes de adoecer, né? Fizessem medidas de saúde para não adoecer, não precisaria de remédio. Então, a medicina preventiva, ela está aí. A gente fala, a gente esclarece o máximo possível, mas o problema é a aderência, né? Muita gente não quer aderir, né? Porque nem tudo que convém é mais gostoso, né? Porque a gente fica muito nessa, né? E para tudo, infelizmente. Então, incrível a questão do exercício físico, como ele colabora para o que você vai comer, né? No sentido de falar, putz, vou resistir melhor, né? Vamos pegar um açaí ao invés de uma bolacha de morango, né? Enfim, me vi um pouco na cena, mas tudo bem. Brincadeiras à parte. Assim, amiga, me conta. E sobre número de alimentação por dia? Tem um ótimo? Como é que é? Um bom ponto. Aí você vai pegar várias linhas. Entendi. Tem muita gente falando de tudo. Eu vou pegar a linha da Sophie Deran, tá bom? A Sophie Deran, ela fala que a gente tem que se alimentar bastante ao longo do dia. E eu falo pela neurologia também para a gente se alimentar bastante vezes durante o dia. Por quê? Porque você, com o jejum prolongado, você perde energia, o corpo vai ficando mais apático, vai ficando mais cansado. Assim, o cérebro é o órgão que mais gasta energia no corpo. Né? Se você falar assim, eu fiz exercício físico, não, teu cérebro está gastando muito mais glicose, muito mais açúcar do que o exercício físico que você fizer, do que qualquer outra atividade. Então, você precisa se alimentar de 3 em 3 horas, que seja com uma fruta, que seja com um alimento mais leve, mas que te dê energia para você continuar com as atividades, para você não ter apatia, cansaço, etc. Existem linhas agora que são a favor do jejum intermitente para emagrecimento. Eu não gosto dessa linha. Por quê?
porque apesar delas falarem que você vai fazer daí o catabolismo do que você tem de gordura, né, acumulado, etc., o seu cérebro ele não gosta disso. O cérebro ele entende que quando você faz jejum é porque você está sem comida. Se você está sem comida, ele vai guardar mais gordura, ele vai armazenar mais gordura para você não ter outro Falta de nada, momento né? Uhum. de falta de alimento. Para você Uhum. ter energia para próximos momentos de privação. Por Uhum. isso que acontece de quando você faz uma dieta, a primeira vez você emagrece. Na segunda vez que você tenta fazer a mesma dieta, você já não emagrece tanto, porque o cérebro já entende, nessa situação que me faltou comida, eu não caio mais, eu já vou me proteger, e aí ele Entendi. produz um monte de célula de gordura para se proteger dessa privação de alimento. Então, a linha da Sophie Deran, que é a linha que eu trabalho mais, ela fala para você não passar privação, para você se alimentar. Outra coisa que ela fala que é muito interessante é o adoçante, ele é 100 vezes mais doce que o açúcar. Então, o cérebro adora doce, Triste porque realidade. é energia para ele. Se você come doce, ele vai ter mais vontade de comer doce, e vai ter mais vontade, e vai ter mais Que vontade. vício desgramado. Uhum. Ele é assim. E é um centro que você ativa que é o mesmo da cocaína. Putz, grilo, hein? Misericórdia. Uhum. Entendeu? Então, se você usa o adoçante, você vai estar dando mais vontade de comer açúcar do que se você comer o açúcar normal. Então, é Uhum. melhor comer açúcar em menor quantidade do que você tomar adoçante. Uhum. Só que o adoçante, para quem é diabético, é o que precisa. Então, cada caso é um caso. Ela é bem clara quanto a isso. Ela fala: não vou demonizar nenhum alimento aqui. Mas a gente tem esses detalhes assim, né? Então, às vezes, tomar um refrigerante zero é pior do que tomar um refrigerante normal. Os dois são refrigerantes, é uma porcaria os dois. Então, toma o normal que tem pelo menos mais açúcar que adoçante. Apesar que as empresas agora com uma lei nova começaram a aumentar o nível de adoçante nos refrigerantes que não são zero. E isso induz você a ingerir mais adoçante, mais refrigerante do mesmo jeito. Mas o que ela quer sempre passar é você se alimente dos alimentos mais naturais, mais normais, né? Então, açúcar mascavo, açúcar mesmo, só que daí em menor quantidade cada vez mais, que você acostuma o seu cérebro àquela quantidade, você não faz privação de tipo, Uhum. zerar e o teu cérebro Sim. ter aquele estresse e aí ele fazer um monte de célula de gordura, e você come de tudo, né? Você não fica sem se alimentar. Então, a quantidade de vezes, eu diria a cada 3 horas se alimentar com alguma coisa. Uma Uhum. fruta, daí comer as 3 refeições principais, mas tomar um chá, comer uma fruta, esse tipo de alimento mais leve para o seu Uhum. cérebro ele é importante. Nossa, muito bom. Gente, que babado, né? Nossa, quantos babados num dia só. Maravilhoso, amiga. Obrigada, viu? E então, assim, na nossa vida, o que tem que ficar? Coma comida de verdade. A primeira pergunta é a pergunta da nossa vida. Estou comendo comida de verdade? Ou aqui tá uma palhaçada que vai brincar com coisa que, enfim, vai entrar coisa que não é para entrar no meu corpo, né? E eu acho que o que Mas você falou, pode comer, lembrando isso, sim, o né? equilíbrio. O equilíbrio O é equilíbrio. primordial, né? Não Comer de deixe verdade e ser equilibrado. Então, verdade e isso. equilíbrio é o que tem que guiar a nossa vida no quesito de alimentação, né, amiga? Eu acho que uma coisa também que é interessante é o estilo de vida saudável, né? Não adianta eu comer Exatamente. e falar, eu já sou saudável, não vou fazer exercício. Para com isso, um tapa na minha cara, eu acho que também foi na sua. Enfim, Exatamente. né? Que, Tem que no, ter que de tudo. Uhum. E assim, últimas palavras. O que você tem para dizer para gente, assim, de conselho? Últimas palavras de conselho é o que eu estava falando antes, né? Coma de tudo, não passa vontade, porque isso vai causar estresse e você vai acabar comendo mais
do que você comeria se você não se privasse. Então, coma de tudo, mas principalmente coma bem, prepare seus alimentos. O fato de você preparar os alimentos faz você emagrecer. Comer em família também é uma coisa que a Sofia fala. Eu estou fazendo muita propaganda dela, mas é porque ela é ótima. Comer em família, ela fala às vezes de uma vez por semana. Se você conseguir comer com a sua família, você já emagrece, porque você para comer mais devagar, você não come tão rapidamente, né? Naquela correria do dia a dia. Você para Sim. para conversar, você para ter um momento, né? Então, o fato de comer em família também emagrece, também faz a pessoa Uau! se alimentar direito. E eu vou até comentar o livro dela que eu encaminho para todo mundo ler, chama O Peso das Dietas, né? Então, essas atitudes de comportamento, né, fazem a gente ter uma dieta mais saudável do que às vezes a gente entrar nos loopings das blogueiras e etc. De Verdade. não pode isso, não pode aquilo, isso é tantas calorias, eu não posso ingerir. Não, faça a sua alimentação, coma em família, deguste o seu alimento com prazer. Quer dizer, eu vou comer um chocolate agora, deguste esse chocolate para o cérebro entender que você está dando para ele o que ele quer naquele momento, porque daí você vai ter menos vontade de comer chocolate depois. Então, sabe, priorize aquele momento para comer sem fazer mais nada, né? Sem trabalhar, sem ficar mexendo no celular, mexendo em outras coisas, porque o seu cérebro ele tem que entender que você está parando para fazer esse movimento que é o se alimentar, que é um movimento sagrado, né? O judeu, né? No tempo de Jesus, eles comiam, né? Sentados à mesa de forma diferente da gente, né? Eles comiam quase que debruçados à mesa. Por quê? Porque é um momento de relaxar, é um momento de extrema importância, é um momento de honraria, né? Você ser convidado para comer na casa de alguém. Então, tenha esse momento como um momento realmente importante na sua vida. Comer é muito importante, tem que ter prazer em comer. Não sinta como uma obrigação e não se prive de comer as coisas, desde que coma nas quantidades corretas. Muito bom. E que a parte boa da comida seja prioridade na sua vida, né? Com certeza. Comer as coisas corretas e, com certeza, procura balancear o mais saudável, mas com mais peso, né? Mas brincadeiras à parte. Amiga, muito obrigada por ter aceito o convite, viu? E você que está na sua casa, aproveita, manda, compartilha para tua família, fala, gente, vamos comer juntos para a gente emagrecer todo mundo junto. É o emagrecimento familiar, entendeu? Fala assim, gente, é necessário, a gente já se ama, aproveita para a gente se ajudar. Então manda lá, família, eu quero comer com vocês, marca já o dia, a hora, é isso. E com certeza dá o like, aproveita, porque o Instagram, doida, o YouTube vai falar, gente, esse conteúdo tá sensacional, eu preciso compartilhar. Então ajuda o YouTube a ajudar a gente, tá bom? E, Paola, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. E é isso, gente. A gente se encontra no próximo Giro 180 Graus Experience. A gente espera por você.